Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia, né, na presença do Senhor, mais um dia com a palavra. E nós sabemos, né, o quanto o Senhor já tem ministrado a nossa vida durante todos esses dias, durante todo esse ano de 2023 até aqui. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por essa palavra que o Senhor tem para nós hoje, que é alimento, que é vida no nosso espírito. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque o Senhor tem sido tão bom para mim, o Senhor tem sido tão bom para os meus irmãos que têm aqui acompanhado, Senhor, na nossa leitura, como tem sido bom ouvir testemunhos, ouvir relatos de quanto o Senhor tem ministrado, quanto o Senhor tem ensinado, o quanto o Senhor tem se feito realmente presente, Pai, nesses momentos de devocional, de meditação na palavra, de estudos. É muito bom, Senhor, ter a Tua presença conosco continuamente, todos os dias, em todo o tempo. O Senhor deu essa promessa para nós, de que estaria conosco todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos. E nós cremos, é nisso que nós cremos, Senhor, é por isso que nós temos estado aqui todos os dias, nos alimentando do Senhor, estando com o Senhor nesse período de devocional. Obrigada, Jesus. Ministra mesmo a nossa vida de maneira poderosa, transforma o nosso interior, transforma a nossa mente, a nossa mentalidade, Senhor. Seja ela realmente transformada cada dia mais pela Sua palavra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente, hoje dia 4 dessa semana, né, semana 43, nós estamos no dia 4, que hoje já é quinta-feira, e nós vamos ler João capítulo 6, somente o capítulo 6, ele é bem extenso, então foi separado esse texto para o dia de hoje. Vamos ler então, e meditar um pouquinho nesse texto para a nossa leitura de hoje. João capítulo 6, versículo 1 diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades, e uma enorme multidão o estava seguindo a todos os lugares aonde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos em volta dele. Estava próximo da comemoração anual da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam um monte procurando por ele. Voltando-se para Filipe, perguntou: Filipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele estava colocando Filipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. E Filipe respondeu: seria preciso uma fortuna. 200 denários não seriam suficientes para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão. Então um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para toda esta multidão? Jesus ordenou: digam para todo mundo assentar-se. E todos eles, só os homens, eram aproximadamente 5.000. Sentaram-se no gramado do monte, e assim Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre o povo. Depois disso fez o mesmo com os peixes, e todo mundo comeu até ficar satisfeito. Depois que todos comeram o suficiente, disse aos seus discípulos: agora ajuntem os pedaços que sobraram para que não se perca nada. Então eles encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada. Quando o povo percebeu que grande milagre Jesus havia realizado, exclamou: não há dúvida, este é o profeta que estávamos esperando. Jesus viu que eles estavam prontos para fazer com que ele fosse o rei deles à força. Então voltou sozinho para o monte. Ao anoitecer, os discípulos dele desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha voltado. Logo uma ventania caiu sobre eles enquanto remavam e o mar ficou muito agitado. Eles estavam uns 5 ou 6 quilômetros da margem quando de repente viram Jesus andando sobre o mar em direção ao barco. Eles ficaram apavorados, porém ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então, de boa vontade, deixaram Jesus entrar no barco e logo chegaram ao lugar onde queriam chegar. No dia seguinte de manhã, no outro lado do lago, o povo começou a reunir-se na praia, esperando para ver Jesus. Porém, sabiam que ele e seus discípulos tinham chegado juntos e que os discípulos haviam ido embora no barco deles, deixando Jesus para trás.
Então alguns barcos chegaram da cidade de Tiberíades e aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando o povo viu que Jesus não estava lá, nem seus discípulos, entrou nos barcos e atravessou para Cafarnaum, a fim de procurar Jesus. Quando chegaram e se encontraram com ele, disseram: Mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: O fato é que vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais miraculosos, mas porque lhes dei de comer e ficaram satisfeitos. Vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, me enviou justamente com esta finalidade. Então eles perguntaram: Que devemos fazer para agradar a Deus? E Jesus lhe disse: A vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. E eles responderam: O Senhor deve nos mostrar mais sinais miraculosos, se quiser que nós creiamos no Senhor. O que é que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como dizem as Escrituras. Ele deu ao povo pão do céu. Jesus disse: Não foi Moisés quem deu o pão do céu, foi meu Pai. Agora ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu, porque o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu, e é ele quem dá vida ao mundo. Senhor, disseram eles, dê-nos deste pão todos os dias da nossa vida. Então Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas o problema é que, conforme eu disse, vocês não creram nem mesmo depois de me terem visto. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, a esse jamais rejeitarei. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou, e não para seguir minha própria vontade. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele, creia nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque dissera ser o pão do céu. Que? Exclamaram eles. Ele não é apenas Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer: desci do céu? Mas Jesus respondeu: Não murmurem entre vocês, porque eu disse isso. Pois ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou o traga, e no último dia eu vou ressuscitá-lo. Como está escrito nos profetas, todos eles serão ensinados por Deus. Aqueles a quem o Pai fala, que aprendem dele a verdade, serão atraídos a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu asseguro a vocês que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Mas aqui está o pão do céu, que dá vida eterna a todo aquele que o comer. E eu sou esse pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão viverá eternamente. Minha carne é este pão, entregue a todos para salvar a humanidade. Então os judeus começaram a discutir uns com os outros a respeito do que ele queria dizer. Como pode este homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse outra vez: com toda a sinceridade eu afirmo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida. Mas todo aquele que realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue está em mim e eu nele. Eu vivo pelo poder do Pai que me enviou, e da mesma forma aqueles que se alimentam de mim viverão por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, não como o maná que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Até mesmo seus discípulos disseram: isto é muito difícil de entender. Quem poderá aceitar estes ensinamentos? Jesus sabia que os seus discípulos estavam reclamando e disse-lhes: isso perturba vocês? Então o que pensarão vocês se virem a mim, o Filho do Homem, voltar para o céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A carne para nada serve,
As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas alguns ainda não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele e por quem seria traído. Depois observou: isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Nesse ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, contudo, um é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, por quem seria traído. Capítulo 6 fala desse período, né, dos milagres ali que Jesus faz através da multiplicação dos pães e dos peixes, de como a multidão é atraída até Jesus, não porque queriam Jesus, é isso que o texto está dizendo, a grosso modo, né? Eles queriam o alimento que Jesus dava, ele queria os milagres que Jesus fazia, eles queriam sinais que eram operados através de Jesus, mas Jesus mesmo, eles não estavam muito preocupados, né? As pessoas têm a tendência, nós, né? Vou falar, as pessoas vão me colocar, a gente tem a tendência de buscar os nossos próprios prazeres, as nossas próprias necessidades, os nossos próprios desejos e anseios que nós temos na nossa mente, nos nossos sonhos, né? E a gente se esquece que o principal de todos os nossos sonhos, projetos, vontades, desejos, precisava ter o Senhor como centro dele. Se Jesus fosse o centro, se Jesus fosse a fonte de todos os nossos desejos, anseios e sonhos, com certeza nós sonharíamos, desejaríamos aquilo que Deus deseja para nós. Nós teríamos uma vida muito mais abundante, como o próprio Cristo diz, né? Então Jesus começa a relatar ali para eles a respeito dele ter vindo do Pai, de como o Pai realmente estava atraindo aqueles que aceitariam Jesus, aqueles que creriam em Jesus. Nós precisamos da ação do Espírito de Deus sobre nós, para que nós creiamos na palavra, para que nós sejamos transformados pela palavra. A letra, ela não tem poder em si só, mas quando vem com o Espírito de Deus junto dela, trazendo vida no nosso espírito, aí sim, tudo faz sentido, e é isso que Jesus está dizendo. Depois Jesus vem falando, né, também mais no final, sobre ele ser essa carne e esse sangue que vai trazer vida sobre eles. E como é difícil, né, entender isso sem o Espírito Santo. Como é difícil entender que o sacrifício de Jesus é aquele cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento e que levava todo o pecado daquele que o sacrificava. E então eles comiam daquela carne porque ela então fazia parte da purificação, da santificação daquele que tinha pecado, né? É algo tão poderoso e algo tão profundo dentro da palavra que nós muitas vezes temos dificuldade de entender, porque precisamos realmente mergulhar mais fundo, ir para Jesus cada dia mais, para que a gente possa entender esse mistério, que não é um mistério, está aí, a palavra está pronta para nós meditarmos e o Espírito Santo está pronto para nos ensinar todo o tempo. Amém, queridos? Então, nossa leitura de hoje, de quinta-feira, é João 6. Se você tiver um tempinho a mais, pare aí, deixe o Espírito Santo continuar ministrando ao teu coração essa palavra. Eu tenho certeza que tem muito mais aqui dentro para nós recebermos de Deus como ensino, como vida no nosso espírito. Amém? Deus abençoe. Ótima quinta-feira para todo mundo. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar aqui, né? Nós temos algumas semanas ainda dentro dos evangelhos e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem bastante para falar conosco durante esses próximos dias. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês.